Agora estamos ao vivo novamente. Agora vai dar certo, hein, gente? É, Vamos lá, vamos lá. Gente, colocando um filtro aqui, bonitinho. Ah, Gerovida, tá aqui. Agora eu vou fazer certo. Luzinha entrou de novo, voltou, maravilha. Agora eu vou adicionar a Wanda. Agora eu vou fazer direito. Ai, agora eu acertei, hein? Bom, começando de novo essa live, porque a outra ficou perdida, perdeu a gravação. Quero agradecer a participação de todo mundo que está aqui, quem está participando agora, quem vai ouvir depois essa live. Eu trouxe como convidada a minha querida Wanda Patrocínio. Olha ela aí, que linda! Muito bom! Como está linda! E a Obrigada, obrigada. Então, deixa eu apresentar minha querida convidada, que é a Wanda Patrocínio. Ela é uma pessoa incrível, ela é professora, pesquisadora, diretora da Gerovida, que é uma empresa focada e que tem como propósito cuidar e ajudar as pessoas a ter uma idade, terceira idade, né? Uma idade avançada com saúde, com energia, ela cuida da longevidade e ela também é terapeuta, palestrante de HQI e pesquisadora. E o grande incentivo que me deu de convidar ela é que ela liderou as pesquisas científicas, a pesquisa científica de comprovação do método HQI, que é homeostase quântica informacional, um método de autocura consciente que transformou muitas pessoas. E nosso saudoso mestre Sérgio Secato, ele deixou um legado muito lindo e maravilhoso para nós. E a Wanda vai contar um pouquinho da história dela. Ela já me mandou um vídeo com a gravação do vídeo da história dela. E eu fiquei realmente bastante emocionada. Eu não conhecia a história de vida dela, eu sabia que ela participou e todas as apresentações que ela trazia resultados parciais, né, da pesquisa, eu ficava muito encantada com a forma como ela conduziu isso. Então, trouxe ela aqui para ela falar um pouquinho da história dela, o quanto que o HQI transformou a vida dela e como que ela aplica hoje o HQI para ajudar pessoas e principalmente qual é o foco do trabalho dela. Wanda, fique à vontade, muito prazer em ter você aqui, você ter aceitado esse convite. Estou muito feliz mesmo, para mim assim, é uma honra. Imagina, Márcia, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a minha experiência de vida, sobre a prática da HQ no meu dia a dia, como que utilizamos a HQ aqui na Gerovida, no nosso trabalho, para ajudar as pessoas. Então, para mim, é sempre muito gratificante e muito bom poder falar um pouquinho desse trabalho que a gente já vem realizando aí de longa data. Que bom. Então me conta, Wanda, como é que eu vi que você tem uma história de vida, né, da sua infância, você veio de uma infância simples, eu também vim, e hoje você conseguiu transformar a sua vida assim de algo que talvez, né, para você na infância parecia assim um pouco difícil, né? E conta um pouquinho dessa parte da sua vida e qual eram os seus sonhos e como você foi buscar esses sonhos. Tá bom. Então, para quem a Márcia comentou, né, que nós fizemos um vídeo sobre a minha história de vida, produzido aqui pelo Martim. Para quem não conhece, o Martim é meu marido, super parceiro de vida, e nós produzimos esse vídeo sobre a minha história. Eu sou da periferia de São Paulo, da Zona Sul, meus pais são cearenses, somos em 4 meninas,
e foi uma infância mais humilde, porém a questão da valorização da família, a valorização da educação, o incentivo que eles me deram, sempre foi muito importante, e eu tinha grandes sonhos, assim, para mim. E a primeira coisa que eu sempre vislumbrava depois era poder fazer alguma universidade pública. Eu, na época que eu estava em São Paulo, morando na Zona Sul, eu fiz cursinho, sempre vim de escola pública, né, o ensino fundamental e o colegial, na época, como a gente falava, escola pública, fiz um pouquinho de cursinho, porque eu queria, meu sonho inicial era fazer direito. Olha! Eu queria fazer, e tanto que eu cheguei a passar numa faculdade particular em São Paulo, que hoje é a Unisa, porém eu queria, acima de tudo, fazer universidade pública. Então eu era dividida entre o direito e o universo da educação, o universo educacional. E acabei conseguindo passar no curso de pedagogia na Unicamp e saí, me desgarrei da família, saí de São Paulo, fui morar em Campinas, e desde então venho vivenciando essa experiência. Então eu fiz a graduação em pedagogia, que era uma coisa que eu queria fazer, e aproveitei muito na época da pedagogia, aproveitei tudo que eu tinha direito, então cursos, palestras, disciplinas complementares, fiz bastante coisa. E fui seguindo meu caminho. Em 2001, eu conheci o Martim, e eu tinha muito incentivo dos meus pais mesmo nessa parte educacional, de continuar seguindo o caminho educacional, e meu pai falava que ele queria ter uma filha doutora, que fizesse doutorado, e de certa forma assim, eu fui seguindo um caminho, que eu queria um caminho prático de vida, eu queria conseguir colocar em prática aquele conhecimento que eu vinha adquirindo na faculdade, e fui participando de projetos, fui participando de atividades, de movimentos populares, conheci o Martim em 2001, fui fazer depois, em 2013, fui fazer um mestrado em gerontologia, também o desejo da educação foi um desejo que eu queria. O mestrado em gerontologia, que é o que eu trabalho hoje, ele aconteceu assim, né? Aconteceu naquelas, porque a gente sabe um pouco a questão daquilo que a gente vivencia que constrói a nossa realidade. E fui fazer o mestrado em gerontologia, e isso mudou muito a minha vida. Eu descobri que o meu caminho era esse, de ajudar as pessoas, a princípio as pessoas idosas, a vivenciarem uma vida com mais equilíbrio, porém entendendo que para se chegar nessa fase da vida de uma forma com mais equilíbrio, não adianta só pensar lá, quando você estiver lá com 60, 70 anos. É claro que se você empreender ações neste momento, você consegue transformações também, mas é muito desejável que isso seja antes, que as pessoas comecem a pensar nisso antes. Eu comecei a pensar nisso focado nessa questão de ter uma longevidade melhor lá quando eu estava começando o mestrado. Uma construção, e a partir daí muita... né? É uma construção para se chegar bem lá, né? Isso mesmo. Não dá para você ter hábitos de vida ou até ter problemas já genéticos, você veio com esses problemas na sua vida a vida inteira, e você não se cuidar em relação a isso, não procurar ajuda em relação a isso, e aí querer chegar a ter uma longevidade mais equilibrada, com mais saúde. É todo um processo, né? O envelhecimento, ele é um processo, e construir uma longevidade com mais equilíbrio é um processo também. Que legal. E aí fiz... Continuo? Posso continuar falando um pouquinho? Estou curtindo. Aí fiz o mestrado, e quando eu terminei o mestrado, eu comecei a trabalhar nessa área de dar palestra, fazer cursos, orientar as pessoas. E o Martim, bem empreendedor, falava assim: Wanda, por que você não monta um site para você vender as suas palestras? E aí montei o site, que na época já chamava Gerovida. Comecei a trabalhar com essas palestras, com esses cursos, para prefeituras, para SESCs,
E depois de um tempinho ele falou assim, Wanda, por que você não monta uma empresa para vender seus serviços? Aí fui lá e abri realmente, oficialmente, a Gerovida, que agora em janeiro fez 16 anos, agora é dia 31 de janeiro. E dentro desse processo da Gerovida, em 2014, em agosto de 2014, o Martim, de novo o Martim, chega em casa, Wanda, conheci uma técnica maravilhosa, você precisa conhecer essa técnica. Ele tinha assistido uma palestra com o professor Sérgio, e ele tinha se encantado com a técnica, ele tinha gostado do que ele tinha visto, e como confiava bastante, né, em tudo que ele me apresentava, eu fui assistir uma palestra com o professor Sérgio também, em agosto, assisti a palestra, era um conteúdo muito novo para mim, então no começo eu não entendia muito bem, mas eu entendi a parte prática do final, que ele ensinava um pouco como praticar, e ele sempre falava assim, você não precisa acreditar no que eu tô falando, basta você querer e praticar aquilo que eu estou ensinando. E como eu já vinha dessa área acadêmica de olhar para as coisas e sempre questionar, eu sempre fui muito questionadora, que bom, tá bom, né? Se não precisa acreditar, deixa eu praticar, então, porque eu queria alterar muitas coisas da minha vida. Daí, retomando a sua pergunta, acredito que essa disciplina, ao praticar, então, aprendi a praticar HQI, essa disciplina de praticar, a perseverança, a determinação de querer alterar a realidade, de querer chegar a alcançar esses sonhos, então, de fazer mestrado, aí depois fui fazer o doutorado, então o doutorado foi junto com esse aprendizado de mais prática da HQI na vida, e então em 2014 a gente fez o curso, gostei muito, comecei a praticar HQI, comecei a ver resultados na minha vida, e depois desse curso básico com o professor Sérgio, a gente fez o curso de formação para se tornar professor e terapeuta em HQI, tanto eu quanto o Martim. Então, quando eu terminei o doutorado, eu terminei em 2011, eu comecei todo um processo para colocar esses conteúdos em prática, para poder levar para as pessoas, da forma como eu acreditava, tudo que eu tinha aprendido, de forma mais prática, como eu havia falado. E depois, quando eu conheci a HQI, além de praticar e ver os resultados da minha vida, eu falei assim, bom, eu acredito que aqui é um caminho para ajudar as pessoas a conseguirem lidar com seus traumas, eliminar os seus traumas, as suas informações que causaram sentimentos, pensamentos negativos na vida, para que elas possam viver melhor e assim terem uma longevidade com mais equilíbrio. Então foi um pouco esse processo, eu fui trabalhando essas transformações na minha vida, praticando diariamente, muito, pratico até hoje, então todos os dias eu faço a prática da HQI, vou vendo as informações tanto do dia a dia, quanto ainda informações do passado, que tem muitas informações, e vou praticando. Não termina nunca. O próprio professor Sérgio falava que enquanto estivermos vivos, estamos vivenciando situações, fatos, convivendo com pessoas que podem sempre estar gerando informações negativas em nós. Então ele falava assim, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai continuar praticando. E foi com essa prática que eu fui conseguindo construir essa nova realidade, de conseguir levar a empresa, mesmo durante a pandemia, de conseguir construir outra realidade, e hoje está vivenciando uma fase da vida muito bacana, com o Martim aqui, morando no sul de Minas. Então, foi toda uma construção, desde lá da determinação que começou, que eu queria algo diferente para mim, e quando veio a HQ, ela me ajudou a conseguir eliminar essas informações para construir essa nova fase, essa nova realidade. Que maravilha, Wanda. E deixa eu te perguntar uma coisa, de onde que veio aquele seu engajamento para fazer a pesquisa, e como é que foi essa experiência porque assim, o curso de formação aqui, para quem não sabe, né, a HQI, a gente tem uma jornada, né, e ela começa realmente com palestras de workshops para você ter uma ideia do que é o HQI.
e depois um curso de formação, e nós fizemos o curso, tem o curso básico e depois tem o curso de formação terapeuta. E nesse curso de formação de terapeuta que eu fiz de 2018, 2019 também, porque eu descobri que era uma ferramenta muito poderosa e podia transformar a minha vida, que eu conheci a Wanda. E agora eu não conheço essa história, como é que foi o seu engajamento para participar dessa pesquisa que foi muito incrível, né, Wanda? Porque ela trouxe assim uma consolidação do método da questão da comprovação científica, né? Você tem essa formação científica para pesquisa, né? Como é que foi isso? Bom, então, voltando no vídeo que você comentou, sobre a minha história de vida, eu vou falando nesse vídeo sobre as minhas paixões, sobre as coisas que tocam meu coração e que me fazem muito gratas internamente. Uma delas é dançar, uma delas é fazer pesquisa. Eu sou apaixonada por pesquisa e não foi uma coisa que foi acontecendo. Como eu comentei, quando eu fiz a graduação, eu queria trabalhar de forma mais prática, trabalhar com a parte didática mesmo do ensino, e eu gostava muito de escrever, e eu tinha uma facilidade muito, muito grande de escrever, então muitas vezes eu ficava assim, dias pensando num conteúdo, em 2 horas eu sentava e fazia um trabalho da faculdade, porque eu estava elaborando aqui mentalmente, depois a hora da escrita era muito rápido. E um dia, numa aula, uma professora, depois de uma prova lá, a professora colocou um bilhetinho assim para mim, venha conversar comigo depois da aula. A gente já vai achando que né, vai ter chamado a atenção. Mas ela veio me dizer que eu escrevia muito bem e que eu devia seguir nessa linha de pesquisa, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado, porque eu sempre via a parte de pesquisa como uma coisa muito teórica, muito estudo, e eu queria uma coisa prática, e depois eu fui entendendo que você pode fazer as pesquisas aplicadas, que foi a linha que eu segui. E ela queria me ajudar nesse processo, mas ela tinha uma linha de trabalho teórica, e aí eu fui, na época, tentar entender o que eu queria, procurei uma professora com 3 linhas de problema de pesquisa, e comecei aí eu fiz iniciação científica 1, depois iniciação científica 2, depois o trabalho de conclusão de curso, e fui me encantando. Depois que eu terminei a graduação, antes de fazer o mestrado, eu fui trabalhar em uma ONG e fui desenvolver um projeto de musicalidade e movimento corporal com pessoas adultas e idosas, e já fiz uma espécie de pesquisa, né? Fiz um questionário antes, implementei todo o trabalho lá que eu tinha lá uns 3 meses para fazer, depois fiz um questionário depois, fiz uma avaliação antes depois, publiquei isso numa revista. Então ainda tenho muito forte essa questão de gostar de pesquisar, de estudar. Foi aí que depois fui fazer o mestrado, fui fazer o doutorado, todos pela Unicamp, fui trabalhar em uma universidade em São Paulo, que é a Universidade de Ibirapuera, orientando pesquisas, e nessa época eu estava já fazendo o curso de formação, já tinha terminado, e na época eu tinha o sonho de fazer um pós-doutorado, a gente chegou, e eu tinha esse sonho de fazer pós-doutorado, e tinha a possibilidade que eu fiquei encantada com a HQI. Aí eu apresentei para o Sérgio a possibilidade, a gente até conseguiu uma instituição para fazer um pós-doutorado, um projeto foi aprovado, porém o professor que na época ia supervisionar o pós-doutorado, ele teve uma questão que ele teve que se aposentar, e a gente teve que então seguir, ficar um pouco parado. E eu falei assim, bom, eu tenho interesse em fazer. E aí então a gente acabou fazendo isso de forma autônoma, essa pesquisa, foi feita de 2018 a 2019, e para a gente não se estender muito, porque é bem detalhado um processo de fazer pesquisa, como você perguntou no começo, essa pesquisa está publicada em um artigo científico com todos os resultados, ela é de propriedade do Grupo HQI, eu fui a coordenadora da pesquisa, então depois, quem quiser saber mais a respeito disso, pode entrar em contato tanto com o Grupo HQI, ou comigo, ou com a própria Márcia, que eu posso passar as informações, mas quem tiver interesse em saber, assim, essa parte
de estudo, como que foi realizado o trabalho, quais foram os resultados, aí a gente pode compartilhar, porque o artigo ele é bem grande, então, para explicar tudo, ficaria aqui a live inteira para falar sobre isso. Mas é bem interessante, eu acho que quem tem interesse em entender um pouco a ideia de começar a ver o olhar, ter um olhar diferenciado da HQI é uma possibilidade. Então é só entrar em contato ou com a gente, ou com o Grupo HQI, que tem essa publicação desse artigo. Eu acho muito interessante aqui, falando de HQI, daqui a pouco eu quero saber como os resultados que você teve na sua saúde, né? Porque ela teve muitos resultados na saúde dela. E o que eu mais me fiquei impressionada com o depoimento dela é que eu vi assim muita semelhança da história dela em termos de saúde com a minha, e ela vai contar isso já já. Mas concluindo aqui a da pesquisa do método HQI, o nosso querido falecido, mais saudoso, professor Sérgio Secato, que foi quem dedicou, eu acho que foram 18 anos da vida dele, né, Wanda? Começou em 2007, ele faleceu em 2019. Foram bastante anos aí dedicados a desenvolvimento desse método de comprovação e prática. Então, muitas pessoas tiveram muitos resultados com ele. E a pesquisa, o que eu fiquei mais impressionada durante todo o processo que a Wanda ia apresentando e trazendo para a gente drafts dos resultados, porque ela, de vez em quando, ela ia na aula para trazer os drafts. E assim, prévias, digamos assim, né? Prévias dos resultados, porque a gente ainda não tinha o resultado final da pesquisa, é que não somente as pessoas que eram do grupo que estava aplicando o HQI, as outras pessoas que não estavam aplicando estavam também tendo resultados, e foi muito impressionante isso para mim, porque isso comprovou assim a questão da força de um grupo com uma intenção de se curar, de se melhorar, de mudar a sua vida, o quanto que tem o poder essas decisões, né? E só de estar em um grupo que estava aplicando o HQI, outras pessoas também se beneficiaram, e é muito lindo o resultado dessa pesquisa. Se alguém quiser saber mais, entre em contato ou com a Wanda ou comigo, tá bom? Ou com o grupo HQI, que o professor Carlos Secato está lá e pode disponibilizar para vocês. Agora, muito obrigada por essas informações, Wanda. E eu quero saber, Wanda, na sua vida de saúde, bom, na vida financeira, ela teve resultados assim transformadores na vida dela, porque ela foi atrás, ela correu atrás e ela saiu de uma condição, né, de dificuldade financeira para ser uma doutora, né? Hoje você é doutora, não é só mestre, né? Doutora? Ai, isso, doutora, olha... eu terminei o doutorado em fevereiro de 2011. Não dei o mérito para a Wanda, ela não é Wanda, ela é doutora Wanda. Tá bom. Ela é doutora Wanda, então essa é uma transformação muito grande, né? E a gente vê o quanto que a decisão de buscar, de querer mudar de vida, o universo vai trazendo as ferramentas, né? E a ferramenta do HQI realmente é uma que a gente aplica todo dia. Eu, de vez em quando, entro em umas situações que eu preciso resolver e a gente está 24 horas por dia com a nossa mente. Então, às vezes, não dá tempo nem de pedir ajuda para alguém. Tem que resolver ali o babado na hora, né, Wanda? Então, me conta aí a questão da ansiedade. Como que era você antes de conhecer o HQI, em termos de saúde, essa questão da ansiedade, do equilíbrio físico, emocional? A primeira coisa que eu quis trabalhar quando eu conheci a HQI foi a questão da ansiedade. Eu tinha uma ansiedade muito grande, eu acordava já ansiosa, coração acelerado, e esses dias pensando, até para conversar um pouquinho com você, antigamente eu falava que era desde a adolescência, mas eu fiquei pensando que não foi desde a adolescência,
foi depois, porque eu lembro que na faculdade eu era uma pessoa muito tranquila, muito calma, e até depois, quando começou a gerar ansiedade, as pessoas não me viam como uma pessoa ansiosa, nervosa, porque externamente eu demonstrava muita tranquilidade. A questão era interna mesmo, lá a batedeira no coração, né, a tremedeira, o suor. Então eu tinha uma ansiedade assim, acordava já agitada, nervosa, preocupada. E isso me incomodava, porque não dava para você fazer muita coisa dessa forma. Então, a primeira coisa que eu fui praticar focada foi a questão da ansiedade. E depois, né, não sei se todos que estão aqui sabem como pratica HQI, eu fui realizando a prática diária focada nesse tema da ansiedade. E eu percebi que depois de um mês com essa prática focada, um mês depois, assim, eu percebi que eu acordava assim, nossa, acordei tranquila hoje, não acordei nervosa, não acordei agitada, mas continuei praticando focada. Mas depois de uns dias, uma semana mais ou menos, percebendo que eu acordei bem, falei, nossa, funcionou já para a ansiedade, um mês depois. E hoje o que acontece? Depois disso, eu chamo assim, essa ansiedade que era a ansiedade diária. Depois disso, eu fui percebendo pontos específicos. Então, situações que me geravam ansiedade de forma específica. Então, por exemplo, eu tinha que fazer uma viagem para um lugar que eu não tinha conhecimento total ainda, que nunca tinha ido, eu ia sozinha, tinha que pegar ônibus, tinha que ir para o hotel, tinha que ir para a instituição. Aquilo me gerava ansiedade. Então, era específico, e aí eu ia lá e fazia prática para aquele específico. Fui dar para uma palestra para um grupo grande, né, muitas pessoas. Era específico, ia lá e trabalhava de forma específica. Então, hoje eu fui depois de um tempo, eu fui percebendo os pontos geradores de ansiedade e fui trabalhando o HQI para isso. Então, hoje é muito raro eu sentir ansiedade, e quando eu sinto, eu já percebo na hora o que pode estar acontecendo e já faço a prática para trabalhar com isso. Então, a ansiedade é uma conquista muito grande, eu me sinto muito calma, muito tranquila. Agora mesmo, por exemplo, que a gente não estava conseguindo usar aqui o Instagram para entrar ou para sair. Se fosse antes da HQI, eu estava assim, tremendo loucamente. E agora não, ainda fui digitar aqui para você, Márcia, não consegui entrar. Márcia, entrei e saí, não deu certo. E tranquilamente, assim, então é bem interessante isso. Né? Levando a vida e é muito gostoso, assim, quando você consegue lidar com tudo isso de uma forma mais tranquila. Então, esse foi o primeiro aspecto. Um segundo aspecto que eu trago, geralmente, nos meus depoimentos é a questão de um fortalecimento físico. Né? Não que eu era uma pessoa doente, não tenho nenhum problema de saúde, mas eu me sentia muito frágil, no sentido assim, por exemplo, aqui onde a gente mora, sul de Minas, a temperatura é bem mais fria do que em Campinas, onde a gente morava. E se fosse antes da HQI, com a temperatura daqui, eu estaria sempre resfriada e gripada, ou com dor de garganta. Seria basicamente sempre. Mudava o tempo, assim, eu já ficava com o nariz escorrendo, ou uma garganta arranhando. Eu lembro que teve um mês que eu fiquei, quando eu estava lá no mestrado, eu fiquei 2 meses com uma tosse muito forte. E aí comecei a praticar aqui para entender esses processos, assim, porque, então, na HQ a gente tem todo um estudo informacional, que a gente vai buscando as causas informacionais dos problemas, e a gente vai praticando um método para eliminar essas causas. E eu fui buscando, então, quais eram essas situações e fatos que eu vivenciei que podiam estar gerando essa fragilidade, e fui fazendo. Então, assim, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu consegui perceber mais um fortalecimento no meu corpo. Então, o tempo mudava, tanto que uma vez eu fui dar uma aula, e tinha uma pessoa, assim, bem embaixo do ar-condicionado, e ela sofrendo. Eu falei, não, vem pra cá, troca comigo. E eu tava assim, sem muita roupa, mas eu troquei com ela porque eu sabia que lidar com aquela situação, aquilo não seria mais algo que poderia me
me influenciar, me afetar. E hoje é muito raro também ficar doente, se eu sinto uma garganta arranhando, ou sinto uma sensibilidade física, assim, algo que de repente pode me mostrar que talvez eu viesse a ficar doente, já começo, nossa, o que eu estou deixando passar, quais informações que eu preciso trabalhar para isso. Então, essa questão também é muito bacana, você conseguir lidar com o seu dia a dia. É claro que assim, ainda tenho vários desafios para a minha vida, para as minhas questões, mas essas que são para você conseguir ter um dia, uma vida mais tranquila, eu tenho conseguido aí resolver. Parabéns. E a própria questão... Porque... Parabéns. E você sabe que eu também... Isso eu me identifiquei muito com a sua história, né? Eu era tão fragilizada aqui na garganta que, por exemplo, agora eu não estaria sem um lenço. Então, eu vivia com aqueles lenços, né? Os echarpes, tudo, porque eu trabalhava em lugar com ar-condicionado, que esfriava, esquentava. Então, eu estava sempre... Parecia até que era uma questão de charme, não, era pura proteção mesmo. Eu não podia pegar um avião sem proteger a minha garganta, senão eu ficava doente. E realmente, né, quando eu fui trabalhando nesse método do HQI, tentando buscar as informações, fazia todo sentido quanto que eu não conseguia me posicionar, né? Porque tem muito a ver com a nossa expressão, né? Com a forma como a gente se posiciona na vida. E realmente vai dando todas essas mudanças que a gente vai promovendo, se curando mesmo, né? A gente vai criando uma força, né? Olha, a Wanda é muito disciplinada em tudo que ela faz. Isso realmente é admirável. E para praticar HQ, precisa muito disso. Aprendo muito com ela. Tá aqui. Ai, que lindo. Deixa eu ver. A Diva aqui colocou o comentário. A mente manda, é verdade. Deixa eu ver. A Magda. Boa noite, lindezas. Comentários aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Wanda, podem colocar aqui que eu leio para ela, tá bom? E aí, e essa questão, então, da saúde, você se sente muito mais fortalecida agora, né, Wanda? Sim, sim, sim. E agora me conta, tem mais alguma coisa de saúde que realmente transformou com a HQI? Você conseguiu? A questão é que eu... Não, é que o Martin chegou aqui, eu achei que ele fosse falar alguma coisa. A questão do equilíbrio emocional no dia a dia, eu acho que isso é muito interessante, a questão de você conseguir ficar bem sem sentir muitas irritações, sem sentir muita raiva, sem se entristecer de forma com excesso, porque era uma coisa que acontecia comigo, muita tristeza em excesso. Então, eu fui trabalhando todas essas questões para hoje conseguir ter um equilíbrio emocional no meu dia a dia. Muitos picos, né? Picos, variações, né? Eu também. Isso. Nossa, eu era assim uma montanha-russa de emoções. Era difícil lidar com isso. Uhum. Tá aqui o comentário da Diva: o autoconhecimento sozinho não dá certo, ajuda é sempre primordial. O autoconhecimento, quando a gente. É importante aqui deixar claro para quem está nessa live, quem está assistindo, quem vai assistir depois. O autoconhecimento é um processo, é uma jornada interna de conhecermos a nós mesmos, né? Essa jornada interna, ela é feita realmente individual, mas para que a gente consiga conhecer este caminho, saber fazer, como fazer isso, lógico que a gente precisa de um processo de aprendizado. Tem diversas ferramentas que auxiliam nesse autoconhecimento. Não é porque é autoconhecimento que é uma jornada sozinha, mas é uma jornada interior feita
individual, por cada um. Eu não consigo fazer por ninguém e ninguém consegue fazer por mim. Mas esse processo, ele precisa de apoio de pessoas e de ferramentas, de profissionais que já fizeram e conhecem o caminho, como acessar este lugar, né? Tudo que a gente precisa fazer, que a gente não sabe fazer, a gente precisa buscar conhecimento com quem já fez e quem sabe fazer, não é isso, Wanda? Isso mesmo. Então, agora eu quero saber, Wanda, como que é na Gerovida, como que é o processo de ajudar pessoas com mais idade, porque eu estou fazendo uma jornada de... É difícil para mim, porque eu não sou tão disciplinada como você, tá? Eu me comprometi a fazer uma jornada de todo dia colocar um ato de gentileza para ajudar a motivar as pessoas a serem mais gentis. Mas eu tô meio atrasada, porque tem dia que realmente o dia não funciona. E eu coloquei um post que eu vou colocar hoje ou amanhã, que é falando, e eu quero ver se você concorda comigo, falando sobre as questões emocionais no envelhecimento. O que eu percebo com a minha observação, com a minha experiência de vida, é que na velhice as coisas se potencializam. Então, se a pessoa é uma pessoa que fez o caminho dela, é uma pessoa gentil, dócil, ela vai envelhecer uma velhinha, um velhinho bem dócil, amoroso. Mas se a pessoa não trabalhou os conteúdos internos, é uma pessoa raivosa, irritada, nervosa, a tendência é difícil, né, Wanda? Vai piorando, vai agravando. Você não concorda com isso? Então, a gente tem esse processo, realmente, as pessoas falam assim, ah, nossa, mas envelheceu, ficou idoso, ficou velho e ficou rabugento. Ela envelheceu, ficou idosa, ficou velha, ficou mais ranzinza. E, na verdade, esse processo, ele, como você falou, a palavra que a gente gosta muito de usar, ele se potencializa. Então, as pessoas, elas não vão se transformar de uma hora para outra. É um processo, só que ele fica mais perceptível quando as pessoas vão envelhecendo. Então, como a gente falou lá no começo, é um processo, como lidar com isso. E como a gente trabalha isso? Inclusive, voltando agora a falar na parte de que você está fazendo no seu Instagram, gentileza, a palavra gentileza, quem não viu ainda, eu tenho um post que eu achei super legal, que é da fila, que é um videozinho que está na fila lá. Então, tem uma pessoa que precisa cortar a fila por algum motivo, ela pede, por gentileza, posso entrar na sua frente porque eu estou precisando? Aí a moça deixa ela entrar na frente, só que por respeito a quem está atrás dela, essa moça que deu lugar vai para o final da fila. E aí todos acompanham ela e ela volta no lugar. Eu achei muito bacana esse vídeo. Então, essa parte da gentileza, realmente. Só para fortalecer essa questão que você está falando do seu Instagram, a questão da disciplina. Então, como que a gente trabalha assim, essa questão das emoções? Elas vão, como eu falei, elas vão se potencializando com o processo de envelhecimento. As pessoas não ficam diferentes de uma hora para outra, só que a gente só vai percebendo isso com o tempo. E eu acho que a primeira coisa que a gente percebe quando a gente trabalha com idosos homens, idosas, né, as mulheres, com as pessoas mais velhas, o primeiro processo é a parte da aceitação. Aceitar que a velhice, ela faz parte da nossa vida. Então, a gente tem a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice. A velhice é a nossa última etapa da vida e é uma fase natural da vida. O que a gente percebe que as pessoas têm dificuldade é porque ainda se tem muito forte uma visão que era muito antiga, de que você chegar nessa fase é igual a ficar doente, ficar frágil, ficar decrépito e tal, né? E como a gente está conversando, assim, as nossas histórias, mesmo na fase adulta, adolescente, nós tínhamos esse problema de fragilidade, de se sentir mais frágil fisicamente, digamos assim, no sentido de adoecer com mais facilidade. E
adolescente adulta, a gente não era idosa, e a gente já tinha uma questão, uma condição física assim. Então, quando as pessoas, eu percebo na nossa experiência, quando as pessoas, elas compreendem que é um processo natural da vida, que todas as pessoas vão chegar nessa fase, só não vão chegar se elas morrerem antes disso. Quando se aceita isso e entende que você pode fazer a sua longevidade, a sua velhice da melhor forma possível e empreender ações. Então, se você consegue fazer sozinho, você vai fazer esse processo sozinho, ou se você não consegue sozinho, você vai procurar ajuda para fazer esse processo, para conseguir isso. Então, a gente vai ajudar as pessoas nesse olhar. Então, a primeira coisa sempre é esse olhar de entender que é uma fase da vida. E aí, depois, cada um no seu processo. Então, a gente tem tanto o atendimento individual na área de gerontologia, quanto o atendimento individual com a técnica HQI, para ajudar as pessoas. A gente fala assim, que quando a gente consegue, repetindo até um pouco o que foi falado no começo, encontrar quais foram essas dores, quais foram esses traumas, quais são até essas dificuldades que eu tenho de lidar com essa fase da minha vida e trabalhar isso com o conhecimento gerontológico para conhecer esses processos de envelhecimento e trabalhando a HQI para eliminar essas informações, a gente consegue ajudar no alto equilíbrio das pessoas e com isso contribuir aí para essa longevidade com mais equilíbrio também, de forma mais saudável, mais positiva. E a gente não nega que tem esses processos e pessoas que podem ter processos patológicos, doenças mais graves, doenças crônicas, mas como ajudar essas pessoas a não se verem somente doentes. Elas não são a doença, elas não são as patologias que elas carregam. Como ajudar essas pessoas a viverem de forma equilibrada com isso. Então, a gente trabalha nesse sentido, tanto no trabalho individual, quanto realizando palestras de orientação, lives, né, um pouco nisso que a gente está conversando agora, a gente vai para as instituições, tem cursos de capacitação nesse sentido, para as pessoas terem esse conhecimento e, junto com esse conhecimento, usar a HQI para fazer as devidas eliminações. Você está abrindo para um curso agora aí, DL, alguma coisa? O que é isso? Como que você perguntou? Você tem um curso aí que você está abrindo, que é uma formação de uma capacitação. Voltado para esse tema? Explica isso um pouquinho. Tá, então o que a gente tem na Gerovida, a gente tem algumas frentes de ações. Uma delas é com as instituições de longa permanência para pessoas idosas, para ajudar primeiro a trabalhar na sociedade essa questão de que quando a gente coloca a pessoa numa casa de repouso, numa instituição, num lar para pessoas idosas, elas, daqui para frente, as instituições, a gente busca essa questão de ser um lugar de vida. Então, capacitar esses profissionais dessas instituições, então a gente tem esse trabalho, junto com uma profissional excelente. LPI na educação para a longevidade. O que é isso? Isso. Então, na verdade, a ILPI chama Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas, que também você pode chamar de casa de repouso, lá para pessoas idosas, residencial sênior, isso são instituições de longa permanência. E o nosso trabalho é ajudar os profissionais a entenderem o próprio processo de longevidade deles e como ajudar esses residentes, esses moradores, a terem uma qualidade de vida, a terem um lugar de vida para que também tenham uma longevidade com mais equilíbrio. Então, a gente tem essa linha de trabalho junto com uma super especialista, que é a Rosane Sério, que é nossa super parceira, e o trabalho que agora a gente acabou de lançar, que é nesse sentido também, é a atualização permanente para essas pessoas, que é ter este olhar de como me atualizar mensalmente para que eu possa trabalhar bem nessas instituições. Então, a gente tem a frente de ação, que é
essa parte gerontológica, de ajudar as pessoas, pode ser nessas instituições, pode ser em centro-dia, pode ser em prefeituras, SESC, as instituições que nos contratam para a gente trabalhar tanto o indivíduo que está nesse processo de envelhecimento, quanto residentes, moradores e as pessoas dessas instituições. E o outro lado, a gente tem os trabalhos com a HQI, que é palestra, cursos e atendimentos nessa área também. E como é que você, assim, você convive, então, com bastante pessoas que vão te procurar, numa média de idade um pouco, talvez, mais avançada, buscando esse tipo de tratamento, né? E o que você percebe, assim, o que motiva elas a procurarem você? Qual é o gatilho que dispara nessas pessoas? É alguma doença? E quais são as doenças mais frequentes que você já tratou? E se teve reversão de doença nessa idade avançada com HQI? Conta um pouquinho isso pra gente. Eu sou curiosa. Uhum. Tá. O que mais motiva, assim, a gente tem dois aspectos de modo geral, tá? Então, o maior medo que hoje eu percebo, que a gente recebe, são as pessoas perderem a sua cognição, perderem a sua capacidade de memória, de atenção, de lembranças. Então, o Alzheimer é um motivo, vamos dizer assim, muito procurado, tá? Então, vem isso, e as próprias, esse lado negativo do envelhecimento, as próprias doenças crônicas que as pessoas podem ter com o processo de envelhecimento, como lidar com essas doenças crônicas. Então, tem esse lado, a questão da depressão apareceu bastante, principalmente na época da pandemia, mas também tem a parte de síndrome de pânico, de esse medo de sair de casa, de lidar com essas situações. Então, eu já tive situações que a gente consegue lidar melhor com depressão. Então, eu acompanhei por um tempo uma idosa nessa situação que ela estava com um quadro depressivo, e a gente foi trabalhando tanto essa questão de lidar com essa fase da vida, como lidar com isso, e fomos trabalhando a eliminação de traumas dela em relação ao passado, que ela tinha muitos, para conseguir lidar. Então, hoje ela está bem mais equilibrada, está muito bem. Já tive síndrome do pânico também, a pessoa não conseguia sair de casa, tanto que eu fui fazer o atendimento na casa dela, e aí, depois de alguns atendimentos, encontrando aí as informações, a gente foi trabalhando essas informações, depois ela conseguiu já começar a sair de casa, fazer caminhada no bairro, ir para o salão, fazer atividade física. Idade, né? Conseguir ter autonomia, né? Que lindo. Isso. E isso é muito interessante, porque assim, o trabalho da HQI, ele é muito interessante nesse sentido, porque a gente vai junto com a pessoa, buscando quais são as informações que geraram esses traumas nela no passado, ou até na vida atual, e a gente vai junto praticando a técnica, para que a gente possa ir ajustando essas informações na consciência, e ela possa ir vivenciar uma vida melhor. Então, é bem interessante. Então, assim, o que geralmente as pessoas têm esse medo, que motiva eu não quero ficar com problemas demenciais, e eu não quero ficar dependente fisicamente, e como fazer isso? Então, a gente tem todo um trabalho de orientação gerontológica nesse sentido, e a HQI, ela ajuda as pessoas a compreenderem quais foram as informações que estão contribuindo para este quadro atual, e praticando a técnica, a gente vai ajustando essas informações. Maravilha. Wanda, e eu vou perguntar aqui, é uma pergunta muito pessoal, porque eu sou curiosa mesmo, né? Você que é pesquisadora e que conhece com profundidade, também é uma praticante do HQI, eu tenho assim uma visão, mas eu quero ver a sua visão, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que o passado, imagina, uma coisa que eu passei na infância, quando eu era criança, 5 anos, 7 anos, já tá no passado, já está resolvido, né? E às vezes ela vai se manifestar lá no fim da vida, né? Você acha que uma pessoa
que dedica uma vida assim desde jovem, cuidando da saúde mental, cuidando da saúde física, buscando esse autoconhecimento, buscando esse equilíbrio emocional e mental, ela qual a probabilidade dela chegar no final da vida assim com saúde mental? Qual é essa relação na sua visão? Hum. Então, na minha visão e no trabalho que a gente já acompanhou, a gente tem um programa na Gerovida que chama Diálogos da Gerovida, que é um programa de entrevistas. Diários? E Diários? Diálogos da Gerovida, isso. É um programa no YouTube que são entrevistas que a gente faz com profissionais variados. E uma vez eu chamei, isso, diálogos, isso. E uma vez eu chamei uma profissional especialista, uma doutora também, para conversar sobre essa fase da primeira infância. E aí eu perguntava justamente isso para ela, qual é essa questão assim, que é uma coisa que eu acredito, viu, Márcia? Essa questão assim, quando a gente fala da gerontologia, a gente não, no meu trabalho, eu não penso somente nas pessoas idosas. Eu penso assim, se uma gestante ela conseguir ter uma gestação melhor, ela ter mais conhecimento e se cuidar melhor, ela vai gestar melhor aquele bebê. E vai nascer um bebê com mais chances de ser mais saudável. Se essa criança, desde pequena, ela é cuidada, amada e a questão dos cuidados básicos dela também são adequados, ela vai crescer uma criança mais saudável. E aí a gente fala assim, se ela, junto com isso, ela aprende HQ desde pequena, e aí vai, então, tendo esse conhecimento do que eu preciso empreender no meu dia a dia para ter esses hábitos de vida mais equilibrados. É claro que a gente tem que sempre lembrar que também tem as pessoas que já vêm com uma doença genética, que já vêm com problemas de saúde, então como cuidar disso desde pequeno? E aí começo a praticar HQI desde pequeno, então eu não vou acumulando informações negativas. Eu vou, aconteceu, eu vou trabalhando, aconteceu, eu vou trabalhando. Então a probabilidade de chegar numa fase adulta, numa fase, na velhice, de uma forma mais equilibrada é muito maior. E a gente sonha muito com isso, com essa possibilidade de ajudar nesse sentido, de ajudar as pessoas a vivenciarem cada vez mais esse processo de forma equilibrada. Isso tem a ver com, na medicina ayurvédica também, que é uma linha de medicina da saúde, que visa a saúde mesmo. Se fala muito disso, muito do que você está falando, do estilo de vida saudável. E na maternidade tem alguns cuidados para a mãe de nutrir esse bebê, inclusive com músicas, com palavras, com amor, né? E que na gestação você já pode trazer uma criança comprometida, dependendo da energia, dos pensamentos, das emoções da mãe, para a gente ver o quanto isso é sério, né? Uma mãe, às vezes, né? Isso não é para a gente trazer aqui nenhuma questão de culpa, mas é de consciência, né? De que uma mãe, às vezes, né, não desejar aquele filho, às vezes já vem algumas coisas comprometidas. Eu acho que eu fui mais ou menos assim, né? Minha mãe nunca falou, mas olhando a história da minha mãe, né, que ela tinha uma menina de 1 ano e pouco e veio gêmeas, então eu acho que ela vivenciou muito medo de não dar conta. Então, assim, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, eu já vim comprometida, já nasci bebê com pneumonia, né? Então, o meu caso foi bem sério. Para lidar com todas essas informações já da gestação. Ai, meu Deus. Márcia, o Martim veio aqui me avisar que os comentários estão desativados. Não sei se foi proposital isso, só para gente, só para saber se você está sabendo. De novo, porque eu queria ver você falando um pouquinho sem os comentários rolando aqui. Então, gente, então tá bom. Eu estou apaixonada por essa entrevista,
da Wanda, tudo que eu gostaria de perguntar, eu já perguntei. E eu quero deixar aqui aberto para quem quiser fazer uma pergunta para a Wanda. E depois vocês seguem ela no Instagram, porque ela tem muito a acrescentar para vocês. Seguem lá os diálogos dela também, porque realmente por eu ter sido uma criança muito doente, eu sempre me preocupei com com o passar dos anos, como seria para mim, porque eu olhava para a família, né, da minha mãe e eu via muita doença e muita gente dependendo de remédio. Então, com 20 e pouquinhos anos, eu falei, eu não quero isso para mim, não. Eu tenho que arranjar um jeito de resolver essa parada para mim. Porque se eu já tomo um monte de remédio com 23, 24, 25 anos, eu não vou chegar nos 50. Então, eu já tive que buscar ferramentas que eu pudesse me autocurar, porque a minha história não era nada boa, não daria bom de jeito nenhum. E hoje, graças a Deus, eu realmente gozo de plena saúde, mas não é de graça, né, Wanda? É bom Não. ressaltar isso, que para uma mudança, para a gente colher os frutos, tem que ter dedicação, tem que primeiro querer, tem que buscar conhecimento, porque é o conhecimento que liberta a nossa mente para uma realidade de vida diferente. E praticar, porque o HQI não é você ler um livro e, ai, eu li o livro, né? Não tem nem livro, né, Wanda? Porque esse método não se passa através de livro, esse método se passa através de palestras, de curso e prática. Eu acho que isso que o nosso grande mestre, e eu sou muito grata porque toda a transformação de vida na minha vida se deu porque o nosso professor lá, ele pegava pesado, né? Ele falava, se não praticar não tem resultado, quando te incomoda no outro, olha para dentro que está dentro de você. E isso, né, Wanda, me fez realmente apostar e dedicar esforço no meu relacionamento, que era muito difícil de ter relacionamento, eu descartava todo mundo, eu achava defeito em todo mundo, eu descartava todo mundo, eu achava que era muito difícil o relacionamento, tinha umas informações bem pesadas com relação a relacionamentos, e foi o professor Sérgio que realmente me fez apostar na prática e falei, bom, se esse professor está falando isso, eu vou testar, como ele sempre falava, né? Testa, experimenta e vê se funciona. E realmente hoje eu tenho um relacionamento muito bom, graças a realmente ter dado esse passo de, como o professor Sérgio falava, né? Não precisa acreditar, só pratica. Pratica e você também seguiu essa dica, né? Com certeza, com certeza. E aí, Márcia, eu só queria retomar a questão da sua pergunta da infância, adolescência, vida adulta, velhice. E na visão informacional, a gente sabe que as informações que os pais carregam, elas vão influenciar diretamente na gestação, no bebê que está vindo, né? Então, muitas vezes a gente trabalha os pais para ajudar as crianças a lidarem melhor com seus problemas, por conta das informações que estão ali, que podem influenciar. E eu tive uma vez só para que você também, só para trazer que você falou da questão de coisas que aconteceram na infância e vão influenciar lá na velhice, né? Então já atendi pessoas que elas vinham e aí eu cavucava lá, né? Eu fazia lá o levantamento, as perguntas e tal, e a pessoa trazia situações que ela falava, nossa, eu achava que isso já tinha sido resolvido. E claramente ali não tinha sido, a gente trabalha isso, e coisas que aconteceram na infância, que a pessoa segurou, guardou a vida inteira, não teve coragem de contar, e vem para um atendimento e traz, a gente consegue resolver isso, e olha para trás, e olha de uma forma mais tranquila, mais serena. Então, esse trabalho realmente, como você disse, da prática, e para mim, as pessoas falam, nossa, mas você pratica todos os dias,
nossa, mas você vai ter que ficar praticando por resto da vida. Eu falei, mas a gente come todos os dias, a gente dorme todos os dias, a gente faz as nossas necessidades básicas todos os dias, toma banho todos os dias, eu espero, né? Então, colocar isso como uma higiene informacional, né? Se a gente faz a nossa higiene do dia a dia, as outras higienes, a gente chama de vamos falar de uma analogia com uma higiene informacional, e que eu sempre penso assim, eu não vejo como peso, uma carga de forma alguma. Para mim, faz parte do meu processo, faz parte da minha vida e diariamente eu pratico para que eu não acumule mais informações que possam influenciar negativamente a minha vida. Fica meio no automático, né? É como se fosse uma oração, porque é uma prática que você incorpora, né? É tão interessante isso que você falou, porque, de novo, né, voltando para uma medicina que é milenar, de 5.000 anos do Ayurveda, se fala exatamente isso. E eu vejo muita convergência, por isso que eu estou trazendo aqui o Ayurveda, eu vejo muita convergência do HQI com o Ayurveda na questão dos conceitos, né? E eu sou muito de ir no conceito, porque eu não sou nada de decorar. No conceito, tudo que acumula nos adoece. Então, por que muitas vezes a pessoa, quando está na infância, ainda não está manifestando algumas doenças, na adolescência também não? Uhum. Porque o processo digestivo, até mental, de digerir aquilo, ainda está funcionando. Mas, com o tempo, aquilo vai acumulando. Então, a pessoa começou a, por exemplo, receber críticas, se sentir humilhada, se sentir abusada, aquilo vai passando, mas chega uma hora que o acúmulo transborda, e é nesse transbordo que muitas vezes se manifesta uma doença, né? É que nem a gente fala assim, lavar prato, lavar panela, né? Se você todo dia usa e não lava, aquilo vai criando uma crosta tão grande que vai chegar um dia que não dá para tirar sujeira. Mas se você lava todo dia, tá tudo bem, não acumula, né? Então, é a mesma forma a nossa mente. Uhum. Também pode ficar todo dia se submetendo a ouvir notícia ruim ou notícia negativa, o que está acontecendo do outro lado do mundo que não é legal. E aí parece que quando a gente está vivendo a vida como ela é, parece que o povo só traz pra gente notícia ruim, né? Só coisa ruim que vira comentário. E se a gente vai acumulando isso, a gente ouve uma notícia e dispara um medinho. Aí depois ouve outra notícia ruim e dispara uma tristeza. E vai acumulando. Meu Deus do céu, né, Wanda? Uhum. Uhum. Isso mesmo. Queridos e queridas, estamos chegando no final da nossa live. Eu estou super feliz da Wanda ter dedicado esse tempo para a gente. Eu quero saber aqui se alguém quer deixar alguma mensagem para a Wanda, põe aqui nos comentários. E quero agradecer a participação de todos vocês, do Martin aí que está te dando apoio. E eu adorei esse seu cabelo, Wanda, que show, hein? Meu turbante. Turbante, eu achei que era, como que se diz? Aquela coisa no cabelo. Ai, dread, colorido. Não, ainda não, nem chego nisso. É só um turbante mesmo. Achei assim, nossa, ela tá com um dread colorido, ruivo. Não, foi turbante, então tá bom. Um turbante. Ô, Márcia, só também compartilhar que logo que eu comecei a trabalhar com HQI, com essa questão do envelhecimento, o professor Sérgio ele deu um depoimento para a gente, que inclusive está no nosso canal do YouTube, que ele fala também justamente isso, essa questão do acúmulo. Por que as pessoas idosas, na visão informacional, elas apresentam mais problemas de saúde e doenças? Por causa desse acúmulo de informações. Então, o professor Sérgio fala muito sobre isso, é bem interessante depois quem quiser assistir. E também acho que você trabalha com palestra, você também dá curso, faz atendimentos. Então, acho que as pessoas que quiserem, que estão aqui acompanhando, que vão assistir depois, que quiserem saber um pouco mais, então procurar a Márcia para passar por atendimento, fazer
né, o curso, ou até a gente também da Gero Vida, a gente também está com uma turma agora que a gente pretende abrir agora em março, então quem quiser saber mais informações também pode entrar em contato com a gente. Sim, aqui também a gente vai fazer logo, logo, fazer um workshop para vocês saberem o que é HQI. Estou retomando isso agora também, Wanda, e logo, logo também vem mais informações. Eu estava aqui muito empenhada com a questão de mudança, construção da casa, que foi também um sonho, um super sonho realizado. E com certeza, muitos dos resultados na minha vida hoje eu devo a todo esse processo que foi realmente maravilhoso na minha vida, e a gente vê que quem pratica tem resultado. Então, eu incentivo Uhum, a todo mundo a buscar esse conhecimento, né? Eu integro outras ferramentas também que ajudam muito e potencializam o resultado, transformam a nossa vida. E a gente está aqui, né, Wanda, porque a gente realmente quem vivencia essa experiência quer compartilhar com quem ainda não conhece, porque é muito lindo uhum, poder compartilhar, poder ensinar, para que vocês tenham uma autonomia na vida, né? Eu uhum, gosto dessa ferramenta do HQI, porque você vai aprender e você vai ter autonomia na sua vida para cuidar de você e até uhum. para ajudar outras pessoas cuidando dos filhos, do marido, né, das Uhum. pessoas. A Tainá deixou um comentário. Ah, Tainá, muito bom, parabéns. Você sabe que eu vivenciei uma Isso. experiência agora há pouco, foi muito chocante, viu? Vou compartilhar. Ai, meu Deus do céu, delicado até de falar, né? Mas enfim, numa roda de pessoas, uma das pessoas tinha feito uso de droga e recreativo, né? E vivenciou uma experiência assim, como se diz, sei lá, bad vibe. Eu não conheço muito disso, porque eu não faço parte disso, para mim não faz muito sentido, né? Mas não recrimino quem usa. E ela entrou num processo de assim, perda de consciência, uma situação complicadíssima. E nessa hora, Wanda, eu acessei a ferramenta. Eu precisava Uhum, ajudar essa pessoa, né, a sair daquele momento. E foi muito interessante, porque eu também vivenciei uma outra experiência também de uma pessoa alcoólatra em um processo muito de agressividade. E fui conduzindo a pessoa. Então eu perguntava o que ela sentia, eu não sei onde eu tô com muito medo, tô com muito medo, muita dor. Então eu sabia que a consciência dessa pessoa tinha acúmulo de dor, porque a gente vai vendo, né, pelas descrições que a pessoa vai trazendo. E graças a este conhecimento e a essa ferramenta, eu pude ajudar essa pessoa a sair daquele estado complexo e difícil que era realmente assustador. E uma outra uhum, situação também que eu pude ajudar uma sobrinha nossa que chegou alcoolizada e com muita raiva, num surto, quase que um surto psicótico, né? E tinha muita informação ali de muita raiva retida, né? E fui conduzindo a pessoa a repetir os comandos quânticos, e aquilo foi acalmando e foi acalmando para trazer a pessoa à consciência, né? Então, em muitos uhum, estados alterados de consciência, onde existe, eu percebo isso, né? Em estados alterados de consciência, onde a consciência dessa pessoa tem muita dor, retida, muita raiva, muita. Então, geralmente essas pessoas se manifestam isso, né, através dessa expressão. E eu vejo isso também no Alzheimer. Não sei se você concorda muito, mas eu já tratei de pessoas com cuidadores, né, de pessoas com Alzheimer, de descrever um Alzheimer de uma pessoa muito bondosa, sem filtro, de fazer todo mundo rir, e é uma pessoa assim que levava todo mundo para se divertir.
e uma outra extremamente agressiva e violenta. E aí você pergunta, o que diferencia a manifestação do Alzheimer de uma pessoa, né, com agressividade e outra dócil, né? Eu penso que é a informação, o conteúdo informacional de cada um que é se Uhum, expressando filtros, né? É isso, Wanda? Você uhum. concorda com isso? Sim, na visão informacional, sim, com certeza. Esse conteúdo informacional que acompanhou, que gerou essa questão, vai fazer com que aquela pessoa haja de determinada forma. Então, é isso, gente. A gente precisa cuidar do nosso conteúdo informacional para a gente ficar, Isso ó, mesmo. numa boa, para a gente poder se expressar de uma forma gentil, né, com a gente mesmo e com os outros. Queridos, já passou do horário e eu quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui, que passaram por aqui. Que ouviram o conteúdo maravilhoso dessa live e agradecer a sua participação, Wanda e do Martin, pelo seu tempo. Muito obrigada. E essa live vai ficar gravada aqui com a capinha da live, tá bom? Vocês depois vão poder ouvir. E eu que agradeço mais a oportunidade e qualquer coisa eu fico à disposição de vocês. Beijos! Beijo, tchau, Tchau! tchau.